Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Toques de Listaro. Nas leituras anteriores desta temporada, fomos convidados a olhar para aquilo que já não podia continuar como antes. O eclipse abriu uma fenda nas estruturas que pareciam seguras. Revelou aquilo que estava pronto para ser libertado. Depois, com a lua, entramos num território mais silencioso, o território das emoções, das projeções e das histórias internas que muitas vezes confundimos com a realidade. A lua mostrou-nos algo importante. Nem tudo o que sentimos pertence ao presente. Algumas emoções são ecos do passado. Algumas reações são reflexos de experiências antigas. E quando esta consciência começa a emergir, surge um momento muito particular no caminho. O momento em que a vida parece abrandar. Planos que não avançam, respostas que ainda não chegam, movimentos que parecem suspensos. É aqui que encontramos a energia do dependurado. Esta carta não fala de bloqueio, embora pareça. Fala de pausa. Fala de um tempo em que somos convidados a parar de forçar o fluxo da vida e permitir que uma nova perspectiva se revele. Associado simbolicamente à energia de Neptuno, o dependurado lembra-nos que nem todos os caminhos se abrem através da ação. Alguns caminhos abrem-se através da rendição, da entrega, não como desistência, mas como sabedoria. Hoje, nesta leitura, vamos explorar exatamente este território, o lugar onde a vida nos pede que observemos, que soltemos o controle e que permitamos que uma nova visão comece a surgir. Porque às vezes não é o caminho que precisa de mudar, mas sim a forma como o estamos a ver. Eu vou começar a leitura pelos dados que hoje nos trouxeram, caso se nos tivéssemos esquecido, Saturno em Carneiro Áries, na casa 1. O que eu sinto a olhar para estes dados é um lembrete do universo, do agirmos com maturidade, não querermos ir impulsivamente pela vida fora, mas termos mais tranquilidade na nossa ação e fazê-lo de uma forma mais consciente, mais estruturada, mais madura e não perdendo a capacidade de iniciativa na mesma. Eu vou começar pela primeira posição, que já nos está ali a espreitar uma rainha de paus. Esta posição corresponde ao que é que está a pedir pausa. Aonde na tua vida estás a insistir quando a vida te pede espera? Vamos ver que carta é esta. Olha que interessante. Eu vou ter que virar outra vez, até porque ela está aqui numa postura muito, muito interessante. Ela está de olhos fechados, esta rainha de paus. Aquilo que eu sinto aqui é que tu tens uma força interior gigante, uma vontade de, uma garra de agarrar a vida e de avançar e de pôr em movimento rapidamente as tuas ideias, os teus planos, os teus projetos, o que seja. Tu não gostas de ver a vida parada, como o dependurado pede. E repara que esta rainha de paus, curiosamente, tem ali ao fundo uma figura de pedra sem que as pernas e os braços estejam completos. Aquilo que eu sinto nestas cartas e o que é que está a pedir pausa é, neste momento, o movimento não é para seguires com a força e a garra com que tens seguido até aqui, porque senão a obra fica mal feita e incompleta. E pode-se até tornar-te pedra e não ser aquilo que tu tens sentido que gostarias de manifestar. Portanto, há aqui um alinhamento com as inspirações que tu recebes que precisas de respeitar. Há aqui ajustes
internos que estão a ser feitos, há depurações internas que estão a ser feitas, há alinhamento com o teu eu mais alto que precisa de ser feito. Portanto, há aqui uma pausa nesta vontade de avançar que as cartas estão a sugerir. Depois, na segunda posição, temos o apego invisível. O dependurado também nos fala de apegos. Ao que é que tu te estás a prender que te impede de andar? Que ideia, expectativa ou controle precisas de libertar? E está ele. O Papa, o Hierofante. Ai, que engraçado. Temos um Sol, mas este Sol é o Peter Pan. Há coisas que não estão a fluir, nem estão a movimentar-se como tu gostarias, porque há aqui uma mudança de perspectiva. É como se há crenças aqui antigas que vêm de lá atrás da infância, que te foram incutidas, em como as coisas devem acontecer, porque essa é a forma correta. E aquilo que o dependurado está a pedir que faças é que abras a visão, abras a tua maneira de olhar para as coisas, permite que outra forma diferente de fazer as coisas e de movimentar as coisas aconteça. Isto tem a ver, desapega daquilo que tu achas que é a forma correta das coisas acontecerem, porque não estás a abrir para elas acontecerem de outra forma, que se calhar até mais criativa, mais original, e que faz com que as coisas fluam. Portanto, quando a vida não acontece como tu gostarias, quando as coisas não se manifestam da forma que tu achas que é correta e que tu achas que é que te faria feliz, se calhar aqui é o momento de pausar e pensar: será que eu estou a ver o elefante de todos os ângulos ou só estou a ver um? E isto é aquilo que o dependurado te pede, é que abras a tua mente e a tua consciência para que as coisas aconteçam da melhor forma que tem que acontecer, que não necessariamente é aquela que tu achas de há muitos anos até aqui que é correta. Qual é a nova perspectiva? O que é que começa a tornar-se visível quando paras de lutar contra o momento? Olha o bem-estar. Olha a satisfação interna. Ainda há aqui um cruzado de braços. Ainda há aqui uns braços que precisam de abrir. É como se estivesse em defesa ele. Não é a forma que eu estou habituada a que as coisas funcionem. Ok, se calhar até correu bem, mas não é a forma correta que eu aprendi. Nossa cabeça às vezes faz isto. E estes são tempos para nós olharmos para as coisas como com os olhos de uma criança. Olharmos para as coisas com esta alegria, com esta leveza, vamos experimentar o momento como a vida nos traz o momento, como as coisas se estão a apresentar. Não quer dizer que elas se apresentem de uma forma confortável para ti, organizada ou de acordo com as tuas expectativas. Normalmente não é isso que acontece. Para nós nos libertarmos das crenças antigas e do modo de agir que até aqui não nos trouxe a felicidade que a gente julgaria. Portanto, abre para que novas perspectivas apareçam. E quando tu começas a abrir, há aqui um novo bem-estar que surge. Há aqui um descanso, um descanso no ruído mental. É preciso descansar a cabeça. Dá descanso à tua cabeça. Porque isto aqui acaba por ser uma forma de tensão e de resistência do tu achares que corretamente é que era assim
e que o dependurado depois o que é que te devolve? Frustração porque as coisas não estão a acontecer assim, frustração porque as coisas precisam de se reorganizar e de se realinhar, de se ajustar para acontecerem. E enquanto acontecem não, e tu estás em brainstorm, num discurso interno gigantesco, porque não é assim correto, acabas por afetar o teu bem-estar, a tua boa disposição, o teu descanso. Portanto, há aqui um apelo do que começa a acontecer quando libertas o apego às crenças antigas que vêm, que te foram incutidas e que se calhar nem são as tuas verdades, mas foi as que tu aprendeste. Quando tu te libertas destas verdades incutidas, começas a sentir-te melhor contigo próprio, contigo própria, com a vida, começas a serenar a mente. Há aqui uma necessidade de serenar a mente para que te sintas melhor. E as coisas começam a fluir. E se calhar chegas à conclusão que se calhar até já tens motivos para te sentir assim hoje, mas não os estavas a valorizar por um obstáculo ou outro que aparecem e que põem em causa a forma como estás habituada a fazer as coisas. Por último, temos a sabedoria da entrega. Já temos aqui o pendurado outra vez. Isto é mesmo um momento de pausa. Não nos podemos esquecer que Mercúrio continua retrógrado em Peixes. Emoções, inconsciente, coisas que estão a ser reajustadas a nível interno e emocional. Que atitude é que te permite atravessar este momento com mais consciência? Olha, descansa. Há aqui uma necessidade de descanso. Descansa, solta o que não flui. Não tens que decidir nada, não tens que fazer nada. Agora é o momento de descanso. Muito reforçado, porque se tu forçares o movimento, vais bloquear o fluxo das coisas e vais-te sentir frustrado. A vida vai-te devolver frustração, impotência, sufoco. Portanto, não é preciso decidir nada agora, não é preciso fazer nada agora. Agora é o momento de serenares a mente, descansares o físico e recuperares o teu bem-estar e valorizares as pequenas coisas do dia a dia, os pequenos nada que às vezes nadas que te passam ao lado, se tu estiveres muito preso, muito presa ao que deveria ser, em vez de estares a aproveitar o momento do agora. E se te conseguires serenar emocionalmente e mentalmente, vais começar a perceber que subtilmente a vida está a avançar, a tua intuição te sussurra e as inspirações chegam. Por último, temos o conselho dos guias do tarot, vamos ver. 7 de ouros. Calma, as sementes já foram plantadas. E cada processo tem o seu ritmo. Portanto, respeita o teu processo, respeita o tempo das sementes que plantaste para elas brotarem no seu momento, quando elas amadurecerem. Deixa as coisas amadurecerem, deixa as coisas germinarem no seu tempo. Não forces o movimento, não achas que sabes qual é a forma correta. Permite-te descansar enquanto as sementes germinam e amadurecem. E olha para ti com a calma e a paciência. Por último, temos o conselho dos anjos. Terapia angélica. Diz o arcanjo Rafael: entrega os teus cuidados e preocupações aos anjos e deixa-os carregar os teus fardos. Olha que bonito. Ainda podemos pedir ajuda neste momento de pausa. Se calhar é só mesmo pararmos os nossos achismos e aquilo que, como a vida deveria acontecer, e permitirmos que ela aconteça.
Já pediste aos teus anjos para te ajudarem com esta situação? Só podemos ajudar se nos deres permissão. Fecha os olhos agora e faz uma respiração profunda e purificadora. A seguir, pede mentalmente para os teus anjos da guarda e arcanjos te ajudarem. Não nos digas de que forma queres ser ajudada. Conta-nos apenas a situação para a qual pedes ajuda. O mais importante é ficares receptiva à ajuda à medida que for chegando. O auxílio poderá chegar sob a forma de um palpite, uma ideia intuitiva ou por intervenção direta. Se receberes uma orientação repetitiva, é importante que a sigas. Eu quero agradecer-te ter chegado até aqui. E se te fez eco, gostaste, dá um toque de lixo, através de um gosto, um comentário. E vamos nos encontrando por aqui. Um beijinho, até já!